A mesma coisa é a Previdência Social, é patrimônio público. Ela pertence a todos e não pertence a ninguém individualmente. E quando a gente vê que a Débora está presa, foi presa preventiva, ficou mais de 2 anos e deve voltar para a cadeia na véspera do Dia das Mães, o que é mais cruel, por depredar o patrimônio público, quanto é que custou? Vergonha toda. Agora, o Luiz Atogueiro, mais uma coisa. As pessoas estão no 8 de janeiro, veja, a Débora Rodrigues foi condenada por maioria, 4-1, e pegou uma pena alta pelo crime de deterioração do patrimônio público. É muito importante essa expressão. Deteriorar é você prejudicar, causar um prejuízo no patrimônio público. O que é patrimônio público? Público é o que é de todos e não é de ninguém. Então uma estátua que fica lá, em frente ao STF, é um patrimônio público, porque ela pertence a todos os brasileiros, ao mesmo tempo que não pertence a nenhum dos brasileiros individualmente. A mesma coisa é a Previdência Social, é patrimônio público. Ela pertence a todos e não pertence a ninguém individualmente. E quando a gente vê que a Débora está presa, foi presa preventiva, ficou mais de 2 anos e deve voltar para a cadeia na véspera do Dia das Mães, o que é mais cruel, por depredar o patrimônio público, quanto é que custou para deixar aquela estátua intacta, da maneira como ela estava antes do batom? Deve ter custado uma diária de R$200 para limpar aquela estátua. Ou quando a gente pensa em todos os danos do 8 de janeiro, arredondando para cima, 30 milhões em danos ao patrimônio público. Essas pessoas todas estão sendo tratadas como os piores criminosos da face da terra, quando, na verdade, nós estamos falando desse escândalo de um dano ao patrimônio público 200 vezes maior. Mais de 200 vezes maior, porque ultrapassa 6 bilhões, não é? Exato. Ultrapassa 6 bilhões. Doutor Alessandro. Só sem contar ainda, Pablo, que a gente tem um problema do seguinte: o presidente Lula e junto com o ministro falaram que eles vão reembolsar, né, os mutuários da Previdência, mas só que com uma situação: quem tem que pedir o cancelamento é o aposentado que não o fez. Então, quer dizer, eu vou ter que entrar no aplicativo, vou ter que fazer a solicitação, que é complexa, que eu vi o caminho que é feito, é complexo, não é simples. E deve acontecer assim ainda, que muitos aposentados não vão conseguir fazer e vão continuar mantendo. Se você já sabe quais são as entidades que foram favorecidas, automaticamente são todos cancelados. E quem quiser, e se tiver algum pensionista que queira realmente se manter com esse benefício, ele vai lá e o faz. Não ao contrário. Eu vejo assim a dificuldade que os aposentados têm de mexer no aplicativo. Eu até estava falando com alguns para eles verificarem lá se realmente eles tinham. Não aparecia, mas tinha. Ele falou, é muito difícil localizar, mas tinha os descontos. Então você percebe que é uma informação que vem de dentro, não foi causada por nenhum golpe externo, tá? Alguém que se apropriou, um hacker, nada. Foi informação interna, foi operação orquestrada internamente, com as entidades já pré-organizadas, que provavelmente elas vão ter que provar esses recursos se foram repassados para outro lugar. Não, a Polícia Federal devia fazer o rastreamento. Nós temos o COAF, que faz todos os rastreamentos das operações financeiras, tem que rastrear para onde foram todos esses créditos. E se foi para crédito para ministro ou para outras autoridades, tem que ser pego também. Concordo plenamente. Isso aqui é um crime muito maior que o 8 de janeiro, porque lesar um aposentado que já tem uma pensão completamente defasada. Por exemplo, você pega aposentado que se aposentou com teto máximo há uns 10 anos atrás, hoje ele ganha R$2.000. Exato.
Exato, e mal consegue pagar as contas, porque a gente vive numa situação E ele teria que pedir de inflação descontrolada. E ele tem que entrar no processo para pedir reajuste de uma coisa que devia ser automático. Pois é, às vezes a aposentadoria é tão baixa que ele não consegue contratar advogado, não se enquadra Exatamente. na defensoria e ter que usar o aplicativo. Não é fácil para quem tem mais idade. Só um dado, Paganato, 70% dos aposentados do INSS recebe o piso, que é um salário mínimo. 70%, ou seja, a grande maioria recebe um salário mínimo Que é com de? desconto. Que é de, boa pergunta, R$ 1.518. R$ 1.518. Você imagina, Arthur, aí você vai lá, desconta 50, 60 ou 100 reais, pesa. Pô, é quase 10%. 10%. É. Para a gente falar, não, mas foram 50, né? Não foi. Todo mês tirando isso, dentro desses aposentados que recebem essa base, é muita coisa. É muita coisa de gente que ganha muito pouco. E é um desleixo do governo falar uma coisa dessa. O aposentado vai ter que entrar no aplicativo e pedir o cancelamento. Isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem que ser. Se você já tem as entidades que foram beneficiadas, cancela-se todas. E eles aí quem quiser, o pensionista vai lá e ativa se ele quiser manter esse negócio. Agora, pedir para o aposentado entrar no sistema, para ele fazer o cancelamento, isso é um absurdo, é uma afronta tremenda com o aposentado, gente. Um absurdo a gente ter um ministro de Estado, que é o Carlos Lupe, Tem comentário. no seu cargo, o Wellington Dias, que é o ministro acho que de Desenvolvimento Social, e os ministros do STF não fazerem nada, porque se eles seguem a Constituição, como eles dizem, mas é mentira, a gente sabe que eles mentem, são mentirosos pra cacique. Barroso é mentiroso, Moraes é mentiroso, é um bando de mentiroso, um segurando a mão do outro. Porque a Constituição, que eles dizem que seguem, mas não seguem, dá proteção especial ao idoso. Ao idoso, à criança, aos vulneráveis e ao consumidor. São essas 4 categorias que a Constituição manda dar atenção especial. A Constituição não manda em nenhum momento dar atenção especial à pessoa do ministro do Supremo. Não tem lá. Por esta Constituição, o Brasil considera pessoas vulneráveis e que merecem atenção especial do Estado, ministros do Supremo, presidente da República e o vice-presidente. Não tem. Não tem. Então, e o Lula ia ser vítima do golpe, o Alckmin ia ser vítima do golpe, o Alexandre de Moraes ia ser vítima do golpe. É grave. Um presidente, um vice, um ministro supremo vítima de um golpe. Agora, quando uma pessoa especialmente protegida pela Constituição é vítima de um golpe como esse, isso é muito mais grave por envolver um ministro de Estado. O STF já devia ter feito algumas prisões, né, professor? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.